Boa tarde a todos. Eu peço que aguardem um momentinho. Nós vamos aguardar 5 minutos aí para a chegada de todos e aí a gente inicia o nosso webinar. Obrigado.
Não. Bom, boa tarde a todos. É com satisfação que realizamos o nosso terceiro webinar. No início desta gestão, em junho, quando estávamos elaborando o nosso planejamento estratégico, nós identificamos a importância de realizarmos webinars com temas relevantes para os nossos associados. E com este propósito, nós assumimos o compromisso de fazer um webinar a cada 2 meses. O nosso primeiro webinar foi sobre soluções financeiras, o segundo abordou o tema inteligência artificial e hoje nós debateremos o tema engajamento de partes interessadas. Um dos maiores entraves no setor elétrico brasileiro são os processos de licenciamento ambiental, seja no desenvolvimento de novos negócios, como na operação e manutenção de ativos. Atualmente, nós temos identificado que empresas do setor têm enfrentado dificuldades, por exemplo, em renovação de licenças de operação ou mesmo na obtenção de autorização para desmate e limpeza de faixas de servidão de linhas de transmissão. Ou seja, até mesmo atividades que deveriam ser simples estão se tornando complexas. E um aspecto fundamental de qualquer processo de licenciamento é um engajamento eficaz com as partes interessadas. E é sobre isso que nós vamos conversar no dia de hoje. Para conduzir a nossa conversa, nós temos conosco Delfim Rocha, diretor executivo da Ferreira Rocha. O Delfim é um profissional extremamente experiente no âmbito de processos de licenciamento ambiental, atuando em empreendimentos de todos os portes. Inclusive, foi um dos responsáveis pelo licenciamento ambiental da UHE Belo Monte e possui amplo conhecimento no assunto em tela. Então, Delfim, eu expresso aqui minha gratidão por você estar disponibilizando o seu tempo e o seu conhecimento neste nosso webinar. Também agradeço a todos os associados e participantes deste webinar pela confiança no SINGTD e pela participação, não só nesse, mas em todos os eventos que a gente tem realizado. Muito obrigado. Bom, era isso, Delfim, a palavra está com você. Obrigado, Augusto. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande, né, uma honra ter sido convidado aqui pelo SINGTD FIENG para, como bem disse o Augusto, conduzir essa nossa conversa sobre esse tema, né, engajamento de partes interessadas e ouso dizer, né, com base na experiência que nós temos tido, nos cases que nós temos observado e enfrentado, como prevenir ou procurar prevenir riscos relacionados a custos e atrasos nos projetos. Eu sempre que sou convidado ou participo de algum evento em que eu vá falar sobre esse tema, eu sempre fico um pouco preocupado de parecer purista ou até mesmo, em alguns momentos, poder ser visto com certo viés ideológico. Mas, para me ajudar nessa antevisão do que nós vamos discutir, eu participei de um evento agora no começo de novembro, o LASE 2024, que é um evento que ocorre há 15 anos. Inicialmente, ele se chamava Licenciamento Ambiental do Setor Elétrico, ele é sempre sediado em São Paulo, organizado pela Viex Américas, e esse ano, ao completar 15 anos, a sigla passou a significar Líderes Ambientais do Setor Elétrico. A despeito de eu considerar que é um evento normalmente pouco técnico e muito mais institucional, voltado para um network, inclusive, muito rico, eu tive a oportunidade de participar de um painel que eu considero bastante interessante.
e interessante porque dele participaram representantes de órgãos ambientais de diferentes estados do país e também representantes do C-Level de empresas de geração de energia renovável, além de ter a moderação do Ney Maron, da Maron Consultoria. E aí o painel que versou sobre licença social para operar e geração de valor para comunidades e operações apresentou algumas falas que eu tomei a liberdade de destacar aqui, entre aspas, porque me chamaram especial atenção. Então, por exemplo, a Natália Oliveira, diretora de regulação do INEMA, na Bahia, né, um estado que, inegavelmente, hoje é palco de uma série de empreendimentos, tanto do setor de energia renovável como também de mineração, de materiais para suportar a transição energética, ela afirmou: se a gente não comunica bem, qualquer verdade vira verdade. O Sandro Yamamoto, diretor de novos negócios, regulação e relações institucionais da Renove Energia, declarou que a licença social para operar antes era uma externalidade, mas hoje é uma questão básica para os negócios. E aí, complementando o Sandro, o Clécio Eloy, presidente da Casa dos Ventos Energias Renováveis, talvez tenha tido a fala mais enfática desse painel, ao dizer: hoje em dia, obter uma licença social para operar é uma questão de sobrevivência. E, por fim, um dos grandes advogados brasileiros, ambientais brasileiros, o Werner Grau, sócio da Piero Neto Advogados, entre várias declarações que fez, pontuou que a licença social para operar é resultado daquilo que eu faço. E muitas vezes o conflito está no que a gente não vê. Então, é exatamente neste contexto de um reconhecimento gradual, mas que já vem ocorrendo por parte de representantes máximos de empresas empreendedoras, tanto de geração e transmissão de energia, quanto de mineração, que são os setores com quem a gente mais trabalha, é que a gente vai procurar abordar esse tema aqui. Fato é que, em diferentes casos que nós temos acompanhado e com os quais a gente tem lidado, quando se tem uma série de fatores imprevistos e que deixam o empreendedor e o seu empreendimento profundamente inseguros, se a gente mergulha um pouquinho no histórico desses casos, normalmente a gente identifica a atuação sinérgica, cumulativa ou às vezes individualizada de um desses fatores. Primeiro, o empreendimento pode ter começado a se instalar muito bem, até com uma aprovação por parte das suas partes interessadas, por parte das comunidades, mas passou por uma deterioração progressiva da qualidade do diálogo. E, normalmente, além dessa deterioração progressiva, o que se observa é uma frustração, principalmente dos comunitários e, às vezes, ou quase sempre, dos representantes de poderes públicos regionais, pelo não alcance de expectativas que, muitas vezes, foram exacerbadas pelo próprio empreendedor, principalmente na fase de viabilização do projeto. E aí, combinado com isso, você tem um agravamento progressivo da percepção de impactos, principalmente sociais, negativos pelos próprios stakeholders, pelas próprias partes interessadas. Isso tudo decorre de uma não construção de um estoque de apoio social ao longo do tempo do empreendimento. Ele pode ter ocorrido em determinadas etapas do empreendimento. E isso
revelado através do incremento de conflitos formais, esses conflitos formais normalmente por meio de inquéritos civis públicos e ações civis públicas, e isso tudo levando a custos não contingenciados, muitas vezes significativos, de obrigações que não estavam previstas originalmente pelo empreendedor e, às vezes, nas próprias licenças ambientais, pelo alongamento de cronogramas e impactos negativos sobre a imagem do empreendedor, que, às vezes, extrapolam a ambiência daquele empreendimento. Isso aqui seria muito válido, né, até algum tempo atrás, se a gente estivesse falando exclusivamente sobre empreendimentos de geração de energia hidrelétrica. Primeiro, as grandes hidrelétricas, hidrelétricas de médio porte, aí a coisa foi se estendendo para as pequenas centrais hidrelétricas, mas hoje o que a gente vê, como o próprio Augusto colocou aqui na abertura, é que aqueles empreendimentos que até algum tempo atrás eram vistos como imunes a esse tipo de pressão social, hoje já não o são mais. E aqui eu destaco, principalmente para a questão de energia eólica, as salvaguardas socioambientais para energia renovável, que foi um documento que foi elaborado por comunidades afetadas e por suas assessorias. Aí vocês podem falar, mas assessorias são ONGs, assessorias são universidades, as assessorias têm um perfil ideológico muito forte. Sim, isso normalmente é verdade, mas fato é que esse documento hoje ele tem uma distribuição, ele tem uma veiculação bastante significativa, né? Inclusive alcançando eventos que são patrocinados pelo próprio setor elétrico. E é muito interessante quando eles falam, logo na apresentação do documento, nada sobre nós sem nós. Isso deixa muito claro que o próprio documento ele apela para a força que deve ter a participação social em um processo de planejamento, implantação, operação, início de operação e continuidade de operação de um determinado empreendimento. E essas salvaguardas, como vocês podem ver aí no template, elas são relativas a uma série de temas que, obviamente, influenciam em termos da própria atratividade do negócio. E eles colocam uma outra coisa na apresentação que eu acho muito interessante. Olha, esse trabalho aqui, ele pretende principalmente alertar e mobilizar instituições que estão envolvidas num processo de viabilização ambiental de um empreendimento, mas empresas e agentes financiadores podem dar passos à frente e implementar melhores práticas de forma voluntária. É nesse contexto, então, que a gente deseja fazer essa discussão. Como é que o empreendedor pode prevenir riscos ambientais para o seu próprio negócio, tomando ações antes que elas venham a ser demandadas por força, inclusive judicial? Bom, já que a gente começou falando de licença social para operar, eh, o que é a famosa licença social para operar, né? Que hoje já virou um termo, vamos dizer assim, da moda, né? Não creio que vá sair da moda tão cedo, né? Mas a licença social para operar definitivamente não está atrelada à licença ambiental, ela não é um documento. Ela é fundamentalmente produto da legitimação das operações de uma empresa, de um projeto pela sociedade, por aqueles que são direta ou indiretamente afetados por esse projeto. E é, portanto, a população local que é a primeira que concede ou nega essa legitimação social. Bom, se ela não é um documento formal, se ela é um produto de uma aceitação ou não de um empreendimento por um grupo de pessoas ou por vários grupos, portanto, a licença social é extremamente dinâmica, ao contrário da licença ambiental, que ela é estática dentro do seu processo de validade, ainda que ela possa ser questionada
por diferentes formas, principalmente sob o aspecto jurídico. Então, a licença social ela depende diretamente do nível e da continuidade de relacionamento do empreendedor com suas partes interessadas. E, portanto, depende fundamentalmente da postura que esse empreendedor assume junto a essas partes interessadas. O que é mais importante é que a licença social para operar não foi um fruto de comunidades, não foi gerada por consultorias, assessorias dessas comunidades. Ela surgiu exatamente de esforços do setor produtivo internacional, principalmente voltados inicialmente para a mineração, que é hoje ainda o segmento que mais fala e trabalha à luz da licença social para operar. E quando a gente fala de relacionamento com stakeholders, né, é preciso saber encarar perfeitamente o que é esse relacionamento com stakeholders. Novamente, assim como a licença social para operar, se relacionar com partes interessadas deve ser visto e absorvido pelo empreendedor como fundamentalmente uma estratégia para se poder prevenir e diminuir riscos negativos ao negócio, inclusive quanto à própria reputação da empresa. O que é mais interessante é que, se a gente se debruça um pouco sobre a literatura científica de cases, né, e não simplesmente conceitual sobre o tema, a gente vê que tem basicamente dois tipos de estratégias para engajar os stakeholders, trazê-los para os processos do negócio. O primeiro desses tipos, que ainda é, na maioria dos casos, aquele que mais comumente é utilizado, é o engajamento através do fazer para. Eu vou fazer ações para encantar, para procurar até envelopar ou encaixotar as minhas partes interessadas dentro de um determinado universo sobre o qual eu tenho total controle para que eu possa atingir as minhas metas. Essa é uma estratégia defensável? Claro que é, principalmente se nós considerarmos uma estratégia para se atingir os objetivos de um projeto a curto e até médio prazo. Se a gente pensa em um horizonte mais longo de uma perenização de um nível elevado de legitimação social para um projeto, então, normalmente a estratégia recomendada é a estratégia do fazer com as partes interessadas. Trazê-las não para definir o seu negócio, mas trazê-las para, às vezes, até aprimorar medidas de mitigação de impactos, de prevenção de impactos, da própria melhoria com o relacionamento. É uma estratégia, basicamente, de cooperação. E ainda falando um pouco de licença social para operar, eu gosto muito sempre de mostrar esses dois modelos que são dos mesmos autores, o Thomson e Boutillier, todos os dois baseados, são modelos empiricamente construídos e datados do mesmo ano, 2011. Notem que o modelo da esquerda, ele parte de uma situação que eles consideram que o empreendedor, ao chegar numa região, normalmente ele encontra um posicionamento de negação ao seu empreendimento, e esse posicionamento, às vezes, ele vai até a própria concessão da licença ambiental, quando ele alcança um primeiro nível de legitimidade. A partir daí, passa-se a um nível de aceitação por parte, principalmente, dos stakeholders locais, e dependendo de como o empreendedor se engaja com essas comunidades, com esses poderes locais, regionais, ele passa a adotar, então, a contar com uma credibilidade, uma aprovação, e pode até atingir o que Thomson e Boutillier chamam de uma identificação psicológica, quando se constrói a confiança. Depois, os autores eles evoluíram nesse modelo para um modelo que eu particularmente gosto muito,
é um modelo tetraédrico que não coloca tanto as coisas muito isoladas, as fatias isoladas, mas o que ele parte é do seguinte princípio: todo nível de legitimação social começa com o nível de legitimidade econômica. Quer dizer, quando um empreendimento chega a uma determinada região e quando ele vai adquirindo o seu processo de legitimidade pela licença, até há muito tempo, ou algum tempo, o que prepondera na região são exatamente os benefícios econômicos para o stakeholder. Isto é, ok, já que é inevitável, então pelo menos que eu tenha meus benefícios individuais. A depender de como se dá o engajamento dos stakeholders, como se dá a qualidade do diálogo com eles e como ele vai demonstrando contribuições para o bem-estar da sociedade, ele pode ir evoluindo nesse modelo de licença social até atingir, como no modelo original, inicial, o nível de confiança institucionalizada, que é quando se tem uma situação duradoura, percebida de ganha-ganha entre as partes. E aí é que é muito interessante. Se eu adquiro esse benefício, eu, empreendedor, de contar com esse sentimento de uma percepção de uma situação de ganha-ganha, eu passo também a contar com o benefício da dúvida. E aí, naquele painel de licença social para operar do LASE, se eu não me engano, ou o representante da Renova Energia, ou o próprio CEO da Casa dos Ventos, disse o seguinte: quando a comunidade passa a confiar no empreendedor, eu posso, às vezes, chegar para ela e dizer: olha, eu estou numa situação difícil e eu não vou poder cumprir agora determinada obrigação com vocês, mas eu vou fazê-lo tão logo seja viável. Tá? Bom, então, quando estamos falando de legitimação social, estamos falando fundamentalmente de confiança. Confiança, todos nós podemos ganhar ou perder em pessoas, em grupos, né? E aqui, no caso, estamos falando também de pessoas, de grupos, de empresas, tá? E essa confiança, esses níveis de legitimação social, eles dependem de como se dão os investimentos para a real e efetiva sustentabilidade das comunidades locais e quantas vezes, não só por iniciativa própria, mas na maioria das vezes por força até de decisões dos órgãos competentes, há que se fazer ações que não têm muita relação com o que efetivamente é necessário para aquela região, para os ocupantes daquele território. Depende também de quanto é e qual é o grau de envolvimento dos stakeholders com a mitigação e compensação de impactos. Né? Se eles têm algum tipo de participação em procurar aprimorar, serem ouvidos para um aprimoramento dessas medidas. Quão transparente, justo e simétrico é o processo de, por exemplo, indenização de impactos, de compensação de impactos junto a esses stakeholders. Por exemplo, quantas e quantas vezes, né? Até para se acelerar um cronograma, não se entra com medidas de indenização que são diferenciadas para aqueles atingidos localizados em sítios mais estratégicos e depois esse processo é alterado. Né? Se essas medidas estão compatíveis com a cultura local, se são feitas parcerias locais e regionais e como é o nível de participação social nos empreendimentos. E aí, começando a falar de casos efetivamente concretos, há um caso aqui que foi trabalhado por nós, né, em 2019, principalmente, analisando como se deu o processo de evolução do engajamento de stakeholders numa grande usina, a usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, que está em operação desde 2012. Essa foi, se eu não me engano, a primeira grande usina
depois de longo tempo na região amazônica, e ela está localizada, ela faz parte, né, vamos dizer assim, de um complexo hidrelétrico que pode se chamar Santo Antônio e Jirau. Esse complexo hidrelétrico teve uma LP trabalhada para o complexo, e aí depois, até porque os leilões de concessão levaram a empreendedores diferenciados, nós tivemos LIs separadas para Santo Antônio e Jirau. Santo Antônio, imediatamente a jusante de Jirau, pode-se dizer assim, e imediatamente a montante, como vocês veem na foto, da cidade, da capital de Rondônia, Porto Velho, e principalmente de regiões com valor histórico bastante significativo, né? Nós analisamos esse processo de engajamento ao longo de 10 anos. Não que levamos 10 anos para análise, mas percorrendo 10 ou 11 anos, melhor, 11 anos de história desse empreendimento e perpassando as diferentes etapas, desde a sua viabilização até a sua operação após a ocorrência de um fator externo bastante significativo, que foi a grande cheia do Rio Madeira, né? Bom, como foi feita essa análise em termos gerais? Essa análise foi feita fundamentalmente com base em dois vetores. Nós analisamos todo o processo administrativo até 2019 da usina de Santo Antônio, né? Desde a LP, portanto, pegando o período de Santo Antônio e Jirau, e depois, após essa análise, fizemos também cerca de 50 entrevistas semi-estruturadas em campo com diferentes tipos de stakeholders, desde stakeholders comunitários dos reassentamentos, são 7 reassentamentos existentes no entorno do reservatório da usina de Santo Antônio, até a população de Porto Velho e também representantes de comunidades localizadas imediatamente a jusante da usina de Santo Antônio, além de representantes que trabalhavam à época com o empreendedor, né, ou pelo empreendedor, e também com representantes do Ministério Público. Em termos gerais, durante a etapa de planejamento, Santo Antônio, ao meu ver, foi um dos empreendimentos hidrelétricos que contou com uma estratégia mais bem conceituada e colocada em prática, que foi uma estratégia do, vamos chamar respeitosamente, discurso da participação social, do envolvimento de diferentes stakeholders, principalmente os comunitários e poderes públicos locais, e em discutir o processo, discutir os impactos, discutir medidas que poderiam ser postas em prática e maximizando a criação de expectativas e também de benefícios individuais e sociais. Tá? Obviamente, após o ganho do leilão de concessões e da obtenção da licença de instalação, ainda na fase de planejamento, vira-se a chave. Né? A gente tem que começar a se preocupar com o cumprimento de cronogramas. E, portanto, o tom da comunicação, da relação, ela mudou. Só que esse tom ele pode mudar substancialmente ou não. No caso de Santo Antônio, houve uma transição, ao meu ver, um pouco brusca para um período anterior em que se enfatizava e se praticava a participação social para um diálogo cada vez mais tradicional, um diálogo cada vez mais unidirecional. Bom, durante a etapa de implantação, essa etapa ela se fundamentou principalmente por atendimentos por demanda, uma prática que é defensável e uma prática que é adotada por muitos e muitos empreendedores. E, na realidade, não há como ser de forma diferente. A grande questão é como se dá esse atendimento por demanda, como se dá o timing para se fazer esse atendimento. E aí houve uma característica muito interessante. Uma ONG local
que trabalhava desde o princípio, desde a etapa de planejamento, e que contava e conta com extrema credibilidade na região, ela continuou a trabalhar principalmente no atendimento das demandas, mas de uma forma totalmente engessada, e isso foi trazido por diversas e diversas percepções obtidas junto a diferentes tipos de entrevistados. Chegou na operação, nós presenciamos, conforme não só relatos, mas também próprios documentos do processo administrativo, a ocorrência de impactos bastante significativos sobre a região de Porto Velho. Até que, em janeiro de 2014, veio a grande cheia do Madeira. Né? Então, é óbvio, né? Qual é a grande percepção? Uma usina está extremamente a montante, né? Passa a ocorrer, nunca ocorreu uma cheia tão significativa, alguma coisa tem a ver com essa usina. E aí foi adotada uma postura de negação de responsabilidade explícita por parte do empreendedor e um apoio social por liberalidade. Olha, eu estou apoiando porque, vamos dizer assim, eu não sou o responsável, mas eu estou aqui no território. Bom por um lado, mas ruim por outro. Tá? Além disso, começaram a haver problemas bastante sérios relativos à alteração da cota do reservatório, derivado de problemas nos estudos ambientais de remanso. Então, tudo isso trouxe uma ebulição e todo aquele processo de legitimação social que tinha sido tão bem construído durante a etapa de implantação, de planejamento, ele já tinha sofrido um esgarçamento ao longo do tempo e, portanto, aqui não se pôde contar mais com o nível de legitimação social que havia anteriormente. E aí começou a haver uma assimetria de procedimentos de indenização em relação, eu fui atingido pela cota original do reservatório, ok, eu tive um procedimento. Eu fui atingido por uma variação da cota do remanso, então eu sou alvo de outro procedimento. E houve uma priorização de contato com as lideranças, portanto, beneficiando aquele nível de licença social, de legitimidade sociopolítica. Se a gente analisar, então, ao longo do tempo, o case de Santo Antônio, a gente vê o seguinte, sobre termos de licença social. Nitidamente, foi um empreendimento que começou com um nível de confiança institucionalizada, quer dizer, com um nível de LSO extremamente elevado. Esse nível, na época de implantação, ele foi se deslocando em direção à base do modelo tetraédrico da LSO e ali ficou no nível de legitimidade socioeconômica durante a operação, principalmente durante isso que a gente chama de fase 2 da operação. Isso, obviamente, com uma análise centrada até 2019. Consequências. Uma explosão de ações civis públicas na etapa de operação, que são essas barras representadas aí na cor salmão, em relação às ações havidas durante as demais etapas. Inclusive, se compararmos as ações civis públicas dentro desse período de análise, afetas a Santo Antônio com aquelas afetas a Jirau e até a Belo Monte, se vê um significativo incremento aí, contrário a Santo Antônio. Obviamente, essas ações civis públicas trouxeram consequências de níveis diversos. E olhem que interessante, se a gente comparar o tempo despendido para as diferentes etapas, a gente tem que para obter a licença prévia foram decorridos 3 anos e meio, mais 1 ano para obtenção da licença de instalação, praticamente um tempo extremamente razoável para um PBA e discussão de um PBA para um empreendimento desse porte, mais 3 anos para se construir, se eu não estou enganado, houve até uma aceleração de cronograma em relação a isso, mas acontece que logo que foi emitida a LO,
se eu não me engano, em janeiro de 2012, se entrou com um pedido junto ao IBAMA para se acender o nível do nível máximo normal do reservatório em 80 centímetros e para se instalar mais 6 unidades geradoras. Muito bem. Isso daí durante o início da operação, quando começaram a ocorrer todos aqueles problemas. Até se obter autorização especial junto ao IBAMA, se teve uma série de conflitos, foram necessárias outras audiências públicas profundamente conflituosas e, entre outras coisas, isso resultou em um prazo de 4 anos. Portanto, para se levar 80 centímetros no reservatório existente e para se instalar mais 6 máquinas às 44 antes existentes, nós levamos mais tempo do que para obter a licença prévia. Acho que isso quer dizer alguma coisa. Bom, então, como a gente vê a minimização, estratégias para minimizar riscos sociais e alavancar oportunidades para o projeto? Primeiro, fato, na nossa opinião, e com base nesse e em outros cases, tantos para diversos tipos de empreendimentos. Projetos sem suporte popular, inegavelmente levam a riscos de custos imprevistos, atrasos em cronograma, maior insegurança jurídica e riscos, obviamente, como consequência ao processo de licenciamento ambiental. Inegavelmente, o nível de legitimação social é altamente dinâmico e instável. Vide o exemplo da usina de Santo Antônio. E a licença social para operar, e isso já está consagrado em nível internacional, está relacionada à experiência sensorial de mudanças no cotidiano das pessoas, como que elas sentem que a famosa qualidade de vida em diversos níveis vai se alterar com o projeto, para mal ou para o bem, tá? E a forma como o empreendedor interage com seus diferentes públicos. Frente a isso, o que nós temos visto como a linha fundamental de estratégia? É necessário que se avalie periodicamente se as ações de relacionamento que estamos fazendo com os nossos stakeholders estão sendo socialmente efetivas. E como é que a gente pode avaliar isso? Primeiro, atualizando a percepção dos stakeholders sobre os impactos do projeto. Isso leva a uma comunicação maior que a tradicional. Não maior em termos de abrangência espacial, mas maior em termos de profundidade estratégica. Né? Não basta dizer o que vai acontecer, mas sim se apreender o que se acha por parte dos stakeholders que vai acontecer, ou que já está acontecendo. Da análise periódica dos resultados do engajamento e, por fim, como é que tudo isso reflete em termos da evolução ou involução dos níveis de licença social. E aí a gente tem várias ferramentas, e a grande maioria delas que já são utilizadas no dia a dia das diferentes etapas dos empreendimentos. A grande diferença é como se dá talvez aprimoramento, uma diferença ou uma certa sofisticação da leitura dos resultados que podem trazer essas ferramentas. Então, isso pode ser feito utilizando programas de comunicação social, educação ambiental e monitoramento socioeconômico, que na grande maioria das vezes são obrigações de licenciamento ambiental, mas que elas podem ser realizadas de uma forma que se permita obter essa leitura das percepções. A famosa matriz de stakeholders, mas construída de uma forma estratégica, né, que se permita acompanhar níveis de influência, níveis de poder, níveis de legitimidade dos diferentes stakeholders. Fundamentalmente, através dessas ferramentas, como podemos perceber as expectativas e posicionamentos ao longo do tempo. Se essas expectativas e posicionamentos levam, por exemplo, no caso de parques eólicos praticamente colocalizados, ou como nós temos hoje no setor de mineração no Vale do Jequitinhonha, vários empreendimentos dos chamados battery metals,
localizados praticamente no mesmo território. Quais são os impactos cumulativos e sinérgicos? Poxa, mas aí você vai querer fazer uma avaliação ambiental integrada de tudo quanto é empreendimento? Eu estou trazendo isso para o meu lado estratégico, para saber o seguinte: quem é responsável pelo quê? Né? Quais são as expectativas, quais são as percepções que são originadas por determinados comportamentos do meu empreendedor vizinho e que, de repente, eu vou sofrer as consequências dele, né? E tem uma grande ferramenta com a qual a gente trabalha, que é o pré-diagnóstico social, que, na nossa opinião, ele pode antever ou ele pode conjugar todas essas questões. As ações fundamentalmente estratégicas são o plano de engajamento de stakeholders, priorizando metodologias participativas, isto é, que permitam trazer contribuições dos stakeholders para a melhoria das nossas ações de prevenção, mitigação e compensação de impactos ou de alavancagem de impactos positivos. O famoso mecanismo de grievance, né? Ou de reclamação. Não basta ter um mecanismo de grievance, a grande importância é como se faz a sua gestão. E, principalmente, se dar resultado à sociedade, se dar o reporte à sociedade de como estão evoluindo essas ações e qual é a percepção dessa sociedade quanto à efetividade social. Quando e como se podem fazer essas avaliações? Nós temos tido experiências bastante interessantes em etapas diferentes dos empreendimentos. Alguns clientes nossos que nos contratam fundamentalmente para a realização de due diligence socioambientais já demandam que essa pré-avaliação, principalmente due diligence, por exemplo, de PCHs em etapa de operação e que estão sob um processo de possível negociação do ativo. Como é através de leitura do processo administrativo, como é que se dá essa avaliação de riscos, oportunidades e antevisão de custos para planos estratégicos de ação. Então, é possível, sim, se avaliar um nível de licença social para operar, percorrendo um histórico de documentos secundários de licenciamento a respeito de um determinado empreendimento. Temos outras experiências, principalmente para a geração de energia renovável, que nos levam a empreendedores que demandam uma avaliação do nível de licença social, do nível de percepção dos seus stakeholders comunitários e de poderes públicos quando eles passam de uma fase para outra do empreendimento. Por exemplo, da fase vão começar a fase de construção. Como é que isso está funcionando em relação as expectativas estão funcionando em relação àquelas que, às vezes, eles mesmos obtiveram durante a etapa de viabilidade, ou quando se faz a passagem para a operação, ou mesmo durante a operação. É isso que a gente trabalha no pré-diagnóstico social. Nós atualizamos essa visão do território e atualizamos essa visão das expectativas e a leitura dessas expectativas e percepções em diferentes fases do empreendimento. E outros tantos que demandam simplesmente o seguinte: olha, por favor, como que podemos fazer isso fazendo uma leitura um pouco diferenciada e, às vezes, alterando alguns instrumentos dentro do nosso próprio programa de comunicação social e, principalmente, dentro dos monitoramentos socioeconômicos periódicos. Bom, Augusto, isso foi fundamentalmente algumas ideias que eu procurei trazer aqui para que a gente possa discutir um pouco. Desculpe um pouco pela passagem do horário, mas falar disso sem entrar em alguns detalhes realmente fica um pouco mais complexo. Delfim, mais uma vez, muito obrigado. Excelente apresentação, excelente palestra. O tema é realmente muito sensível. Acho que todos aqui que estão assistindo já viveram algum tipo de problema similar a esse.
e nós sabemos quando a gente não consegue a chamada licença social, se a gente não tem a aceitação da comunidade ou de outros stakeholders, normalmente eles encaminham o processo ao Ministério Público e a gente acaba em judicialização. E como infelizmente o nosso judiciário é lento, eu vou até destacar 2 itens aqui de vários outros que você colocou e eu concordo plenamente, que são eles: o atraso de cronograma, porque você atrasar o desenvolvimento de um novo negócio e não conseguir performá-lo, ou atrasar uma obra em andamento, ou mesmo os riscos no processo de licenciamento, quer dizer, você não obter a licença ou você obter o cancelamento de uma licença Sim. de um empreendimento que esteja em operação. Isso é traumático, né? Então, é uma questão extremamente relevante que precisa ser bem tratada. Se você me permite, Augusto, nós estamos agora acompanhando, não é um trabalho nosso, mas acompanhando a CEMIG num processo extremamente interessante, o descomissionamento da usina de Pandeiros, em que todo o processo foi alterado por força de influência dos stakeholders, né? Há um trabalho interessantíssimo da Raquel Loures, da CEMIG, e de pesquisadores da Universidade de Lavras e do Marcelo Micherife, em que eles demonstram como é que esse processo teve e está sendo alterado em função da influência de stakeholders. Excelente. Bom, agora está aberto aí a palavra aos nossos participantes, associados. Por favor, fiquem à vontade aí para fazerem suas perguntas, tirarem suas dúvidas ou, claro, fazerem suas explanações e ponderações. Os microfones já estão liberados. Primeira é a Robélia, minha amiga Robélia. Que bom que você está aqui, Robélia. Boa tarde. Sou Boa engenheira tarde. hídrica, meu nome é Robélia, e realmente trabalho dos dois lados, né? Por isso achei o assunto muito interessante. E muito interessante porque, às vezes, quando um grande empreendimento ele chega na comunidade, às vezes vão lá os engenheiros e não sabem falar a língua daquela comunidade. Então, uma das coisas é a aceitação, né? Tem gente que às vezes chega lá usando esses termos mesmo em inglês, né? Então, o pessoal que é da região, eles já criam uma certa resistência. Então, uma das coisas eu acho é que quando se vai fazer a mobilização, tem que mandar alguém que entenda a língua daquela comunidade, que ela também consiga se enxergar como parte do processo e como beneficiada, né, para que elas não sejam também, às vezes, manipuladas, porque tem sempre aquele grupo que vai sempre dizer que é ruim, né? O empreendimento vai matar os peixes, o empreendimento vai danificar o meio ambiente, vai mudar o modo de vida deles. E essa questão de falar a linguagem de quem está na localidade é muito importante. Esse fim de semana eu participei de uma imersão com uma grioula de quilombola. E aí o que ela disse que eles estão tentando fazer? O aplicativo, um aplicativo que vai falar uma linguagem natural para aquelas pessoas que estão lá na localidade. Então, a gente não entende a linguagem deles, não entende, não leva em consideração, às vezes, o histórico deles, e isso é importante para que eles abracem também o projeto, tá certo? Porque o projeto, com certeza, não quer destruí-los nem destruir a cultura deles. A gente quer um desenvolvimento que seja sustentável. E para eles fica difícil entender a sustentabilidade se a empresa olha só o lado dela e com o olhar dela, sabe? Então, é preciso colocar pessoas que vão ter um olhar também para a comunidade. Era isso aí que eu queria fazer essa colocação, mas eu gostei muito, primeira vez que eu ouvi falar em licença social para operar, porque a gente vê de licença de operação, de instalação, né? E outras coisas, mas essa social eu achei muito bacana.
Robélia, se você me permite, só dois adendozinhos. Primeiro, você falou quando um grande empreendimento chega. Eu prefiro dizer quando o empreendimento chega, né? Isso ocorre com os pequenos também, né? E outra coisa, sim, é importantíssimo que haja sempre um interlocutor que fale essa língua, mas que se tome cuidado também para que a comunidade não se sinta traída pela postura desse empreendedor. E isso foi um pouco que a gente detectou em Santo Antônio na passagem do planejamento para a implantação. Havia uma ONG que era uma tremenda interlocutora, tá? E ela continuou, mas como eu falei, ela foi envelopada, tá? E isso apareceu nas entrevistas. Isso é um cuidado muito importante que se tem que ter. Obrigado aí pelos seus comentários. Sim, a questão ética, né? Eu acho que a ética e a transparência tem que estar desde o início do processo e em tudo. Eu acho que isso também não pode faltar, porque nem a comunidade quer ser enganada, vamos assim, né? Ou ouvir inverdades, o que eles querem ouvir. Acredito eu que também ouça a comunidade, é verdades na língua delas. Se tem impacto, tem, é possível minimizar, vamos minimizar, né? Agora, e esse relacionamento é ético dos dois lados, né? Igual você falou, não dá para mudar no meio do caminho, aceitar uma coisa que hoje é boa e amanhã deixou de ser. Mas é boa a sua colocação. Parabéns pela palestra. Muito obrigado, Robélia. Vou passar a palavra agora ao Ronan Costa. Boa tarde a todos. O Delfim citou como estudo de caso o empreendimento que eu vivi ele. Na época desses conflitos, eu morava em Porto Velho, eu trabalhava na usina de Santo Antônio, eu fui para lá para os manejos de fauna e acabou que tinha muito conflito, e esse conflito que eles citam. E eu lembro que o interlocutor estava falando, mas nós estamos aqui para melhorar a vida deles. Pessoal, mas quando é que a vida deles estavam ruins? Cuidado, a gente tem que trabalhar muito esse discurso e os exemplos que o Delfim citava, eu lembrava ponto a ponto a questão do conflito com o aumento do nível do NA máximo do Lago de Santo Antônio. Eu lembro que eu até brinquei, foi uma hora vocês vão inundar geral lá em cima, porque vocês estão subindo essa topografia tanto. E entender, dentro do processo de implantação do empreendimento, a participação da comunidade para a construção do empreendimento é extremamente importante, não só para a vida daquela melhoria de vida citada daquela comunidade, mas para a garantia do empreendimento também. O empreendimento tem um motivo de geração econômica, mas também tem uma importância social no processo. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Ronan. Temos mais alguém aí para fazer uma pergunta? Marina colocou alguma coisa no chat. Não, a gente não consegue. Você ler para a gente, Omara? Boa tarde, Marina. Existe, bom, é o meu trabalho final de curso do mestrado em sustentabilidade pela FGV, tá? Ele pode ser acessado rapidamente, facilmente pelo site. Se você colocar aí o seu e-mail, eu posso mandar para você sem problema nenhum, tá? E há também um trabalho, um artigo recentemente apresentado, inclusive na Bienal Paris 2024 do SIGRE, em que eu apresento um modelo de como avaliar os níveis de licença social para operar com base no case de Santo Antônio, com base nas percepções sociais, tá? Também posso disponibilizar para você, sem problema algum.
Obrigada. Eu até assisti, por acaso, esse do Segre, que Do vocês Segre, apresentaram né? depois para a Eletrobras. Não durante o Segre, mas depois teve uma apresentação só para a Teve. empresa. Isso. Assisti, estava muito boa também, mas eu queria ler um pouco sobre isso também para Tá ok, claro. consulta. Se você puder Obrigada. colocar Eu aí o deixei seu meu e-mail e-mail. aí. Você anota, não? Ótimo. E tem mais uma solicitação dos conteúdos desse assunto, né? Robélia. Para a Robélia, que também nós vamos encaminhar. Eu estou vendo a imagem aqui do meu amigo e advogado especialista em meio ambiente, Ricardo Carneiro, Nossa, eu não vou responder que essa. tanto nos defende em processos onde a gente teve uma licença social complicada, e eu não vou deixar de pedir a participação dele aqui, contribuindo com esse assunto para nós. E a gente tem ali também uma pergunta da Fabiana Costa, da Minas PCH. Então vamos pela ordem. Primeiro a Fabiana, que levantou a mão, e depois Ricardo. Boa tarde a todos. Delfim, parabéns. A palestra foi excelente. E o que eu queria colocar para você, fazer até um questionamento, é que muitas vezes a gente também vê alguns casos de lideranças, né, nas comunidades que aproveitam o empreendimento, né, de forma para promover interesses particulares. Então, eu queria que você colocasse um pouco sobre isso, que assim, não vou falar que é 100%, mas a gente vê em vários empreendimentos nossos, né, e já trabalhei com mineração também, essa questão que, às vezes, lideranças, elas utilizam, né, do empreendedor, utilizam do processo de licenciamento ambiental para interesses próprios. Fabiana, é bom, o tempo aqui não me deixou me debruçar mais, mas no trabalho final de mestrado isso aparece com bastante destaque. Tem dois grandes tipos de stakeholders. Os stakeholders que são chamados de individualistas, isso é científico, tá? Que são exatamente aqueles que só estão em busca de benefícios individuais. E aí, o tipo de relação com esse stakeholder, se você não consegue evoluir, né, passar do nível desse stakeholder, passar daquela base de legitimidade sociopolítica da pirâmide lá, da LSO, para passar para os níveis superiores, o tempo todo é barganha. Você me dá o seu apoio, aí eu te dou o seu apoio desde que, tá? E tem um outro tipo de stakeholder, que é o que eles chamam de stakeholder recíproco, que é aquele stakeholder que ele está mais interessado no nível de benefício social, benefício ambiental para a comunidade. Só que, às vezes, e os artigos que eu li a respeito, eles colocam isso de forma muito clara, todos eles. Às vezes é mais difícil você lidar com esses stakeholders se eles confiaram em você e eles se sentem traídos. Tá? Então, sempre a gente deve, obviamente, buscar sair do nível do individualismo para um nível mais de reciprocidade, desde que se mantenha uma coerência em termos do nosso comportamento. Isso aconteceu em Santo Antônio, eu mencionei aqui muito rapidamente, quando lá na operação, o empreendedor, sendo bombardeado de tudo quanto é lado, ele teve que priorizar a relação com lideranças. E aí, quando ele priorizou a relação com lideranças, ele começou a ficar à mercê dessas lideranças. Eu entrevistei algumas dessas lideranças que elas diziam, não, eu não tive problema nenhum com o empreendedor. E aí você via que ela tinha alguns benefícios, e ela citava alguns benefícios que ela teve. Eu consigo falar com o empreendedor. Aí você ia na casa do lado do reassentamento, ele disse, mas nem eu. Aí o outro, eu não consigo falar. Eles só falam com fulana de tal. Tá entendendo? Então, isso que você colocou, eu acho que assim, é inerente ao ser humano. Não é à toa que o Thomson e Bottiglier consideram isso lá embaixo, nível de legitimidade legitimidade econômica. Tá? Obrigado, Fabiana. Ricardo. Muito Nossa. bem.
Em primeiro lugar, parabéns, Augusto. Você tem feito aí um trabalho fenomenal. Ainda hoje, o Augusto autorizou a filiação da Comissão de Direito Ambiental, né, assim como já eu tinha feito com a Comissão de Direito de Energia da OAB, e sob a batuta aí do Augusto, o SINGTD vem se ampliando, vem com nível significativo de colaboradores, vários grupos de trabalho em andamento. Então, parabéns. Você teve aí também o mérito de organizar toda a nossa participação na imersão da indústria. Então, te render aí todos os méritos, inclusive de ter convidado o mestre de todos nós nesse assunto, Delfim Rocha. Eu já conheço desde 2001, e quando começou aqueles assuntos de uma PCH, de onde se conclui, eu vi Delfim falando agora há pouco, que a palavra grandes empreendimentos talvez não seja aqui muito adequada, porque também pequenos empreendimentos, como é o caso deste, não é necessário nominá-lo, nem o empreendedor, causou uma interferência e uma mobilização de agentes sociais e interesses particulares muito significativo. Mas, Delfim, uma coisa que eu tenho refletido, sem a sua consistência técnica e metodológica que presidiu aí esse trabalho que você fez na pós-graduação, focado na temática social, e por isso essa denominação está se tornando comum no país, né, de licença social para operar. Mas eu tenho me debruçado muito sobre a análise dos fatores que conduzem ou não à viabilidade ambiental de um determinado empreendimento. Pode ser qualquer deles, mas do setor elétrico em especial, pelos estigmas que o setor sempre teve, talvez superados hoje em dia pela mineração em função dos últimos eventos catastróficos ocorridos. Há alguns fatores que excluem a viabilidade de um projeto por definição legal. Por exemplo, o empreendimento de elétrica dentro de uma unidade de conservação de proteção integral. Mas me espanta sempre, quando não ocorrem esses fatores absolutos de restrição, impedimento, a falta de critérios objetivos. Eu não sei se um dia isso será possível, né, de definir pontuação que, somada passando um determinado índice, conduziria à viabilidade, porque sempre me espanta muito a subjetividade. Eu me lembro também, com você, dividir atuação em vários empreendimentos em que uma equipe do órgão ambiental dava menos destaque à questão biótica, né, de meio físico e biótico, do que a temática social. Me lembro ainda no tempo da equipe da FEAM, havia uma tendência, em alguns casos, de propor a inviabilidade pela temática social. Então, neste aspecto, e mais considerando também que eu acho que nós estamos fazendo o mesmo licenciamento da década de 80, né? A Resolução 1 de 86 da década de 80, né? Era um mundo analógico, ainda tem o mesmo perfil de avaliação de impacto, dividido por meios. Enfim, que medida você acha que a temática social, a interferência com comunidades, muitas vezes tradicionais, quilombolas, indígenas, grupos de interesse, pode ser melhor objetivado na análise de viabilidade ambiental? Recentemente, com isso eu encerro, Augusto, tive numa audiência pública numa cidade chamada São José do Norte, à beira da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, foi totalmente alagada, em que, em função de um empreendimento minerário, mas podia ser hidrelétrico também, sem problema algum, a sociedade compareceu a uma reunião pública do IBAMA, porque nesta atual configuração do IBAMA e do Ministério, a questão social, enfim, tem bastante peso.
E o que a comunidade foi à reunião foi dizer o seguinte: a comunidade não quer este empreendimento e nós temos direito ao nosso território, nós temos direito à nossa opinião, queremos ficar longe de vocês, queremos manter a nossa pesca artesanal de camarão, a nossa produção de cebola. E nisso, a Fabiana tem muita razão, né? Sempre encarnado aí interesses particulares, que são, na maior parte das vezes, além de puramente particulares, às vezes até inconfessáveis, e entidades e setores das universidades, né? Que lá se via tipicamente representados. Então é isso, Delfim, como é que a temática social pode ser melhor objetivada? Eu me lembro do coordenador-geral do IBAMA dizendo o seguinte: olha, nós não viemos fazer plebiscito aqui. E é muito difícil dizer isso, porque a sociedade faz, mas não me interessa, eu não quero e pronto. O empreendedor tem direito, ele tem uma concessão, aproveitar o potencial é da União, mas eu também tenho direito ao meu território, né? Em que medida a sobreposição do interesse público com o particular? O particular não vale nada? Enfim, mais ou menos por aí. Olha, eu concordo com você, Ricardo, que a gente já viu, sim, com você e eu já vi em outras ocasiões, empreendimentos em que, de repente, os órgãos ambientais priorizam a análise formal da licença ambiental, mas focada em aspectos do meio físico, do meio biótico. Há outros empreendimentos em que os opositores, assessores de algumas comunidades ou grupos de comunitários estrategicamente valorizam mais alguns aspectos bióticos, né? A gente nunca pode esquecer que há fortes lados de oposição que são excelentes estrategistas, né? É verdade. Agora, o que eu acho é o seguinte, e aí eu volto àquele modelo, aquela pirâmide, não é nem o triângulo, não é nem a pirâmide, aquele do lado esquerdo daquele template. Normalmente, a primeira reação é a negação, né? E aí, também, na maior parte dos casos, se você não começa a trabalhar na etapa de planejamento, e leia-se aí a etapa de planejamento, inclui LP e LI, mas se você não começa a trabalhar desde o princípio do processo, uma tentativa de relacionamento, né, forte com as comunidades, tá, de forma geral, você vai continuar nesse nível de negação, tá? Neste empreendimento ao qual você fez referência no começo, foi uma PCH em que nós obtivemos a licença prévia dentro de um forte clima de negação ao empreendimento. Na licença de implantação, a líder de todo o movimento contrário ao empreendimento, durante quase todo o processo de LP, ela foi alterando a posição dela e não foi por recebimento de benefícios individuais, tá? Foi porque se foi trabalhando ações sociais, tá? Tanto assim que acabou havendo uma cisão na comunidade. Acabou existindo duas associações, né? Então, volto a dizer, licença ambiental é uma coisa, licença social é outra que rebate fundamentalmente na licença ambiental. Eu só queria terminar falando o seguinte, portanto, eu acho assim, trabalhar engajamento, sim, ler a percepção periodicamente dos seus principais stakeholders, sim, ler de forma inteligente, eu não gosto dessa palavra, mas não estou achando outra, e estratégica, tá? Agora, gente, vocês todos devem ter conhecimento de vários empreendimentos. Quantas vezes o órgão ambiental diz, não, eu estou a favor desse empreendimento, ou diz, ou não, vocês estão com consistência nos estudos, aparecem lá algumas questões, né, de Ministério Público ou de outros grupos, e aí simplesmente o que é feito? Responda, empreendedor, tá? E se isso não for respondido,
Ou, tudo bem, respondeu, mas minimamente o que eu vou fazer é transformar isso numa condicionante. E aí, por vezes, a gente vê aquelas fortes condicionantes que trazem tantos custos não previstos. Então, a questão de se buscar um nível cada vez crescente de legitimação social se traduz em vamos tentar aumentar ao máximo a previsibilidade do nosso projeto, em termos de custos, de cronograma, em termos de riscos. Está entendendo? Em termos de riscos. Então, eu acho que essa é a equação, ou como o Enio, que estava presente aí, como ele gosta de falar, a inequação do processo de viabilização de empreendimento, não só de licenciamento ambiental. Perfeito. Obrigado e mais uma vez parabéns, Delfim. E Augusto. Obrigado, Ricardo. Ricardo, muito obrigado pelo seu apoio e participação e por suas palavras também. Agradeço muito. Nós tivemos 2 mensagens, uma do Alexandre e uma do Luiz Omar agradecendo. Somos nós que agradecemos a participação. E eu queria aproveitar aqui a citação de Delfim, do nosso parceiro Enio, e pedir a palavra dele. O Enio trabalhou na CEMIG em processo de licenciamento ambiental por muitos anos, depois, quando saiu, assumiu como superintendente do IBAMA, também já dirigiu e continua atuando na FIMASE, ou seja, são muitos anos, tem muita experiência nesse setor. Enio, você podendo falar, nós agradecemos. Boa tarde aí a todos, boa tarde aí Augusto, Delfim, né, e todos que falaram. Eu estou aqui assistindo, né, agora voltando para Belo Horizonte, né, com o celular e podendo aqui acompanhar, mas estava numa reunião do CODEMA de Mariana, onde eu fui convidado pela Zeladoria do Planeta para ser conselheiro lá do CODEMA. Cidade de Mariana é uma cidade muito complexa, né, por todos os episódios que aconteceram recentemente que dizem respeito à mineração, mas uma cidade icônica, primeira capital de Minas, muita cultura, e aí em pauta lá, né, ampliação de projetos, né, de mineração, e o desenho, né, que foi objeto aí da explanação do Delfim, sendo assistido por mim ali ao vivo, com a comunidade presente, ocupando metade das cadeiras, contrária à ampliação do empreendimento, os empregados do empreendedor do outro lado, né, fazendo defesa, e nesse momento não estava se discutindo licenciamento da ampliação, porque isso é competência do Copan, estava se discutindo a emissão daquela declaração de conformidade territorial, e o pessoal angustiado, né, pelas necessidades, eles levam para qualquer momento em que você tem uma oportunidade a discussão como se licenciamento ambiental estivesse sendo tratado. E aí, a clareza de que não importa que o rito não seja lá no CODEMA e seja lá no Copan, porque o que as pessoas querem é o licenciamento social, é o atendimento às necessidades daquilo que eles estão, né, vivenciando. Então, o Delfim se especializou, né, numa temática que é muito importante, né, nas relações empresariais junto com a sociedade, e tudo que ele disse é uma absoluta verdade. Né? Se você não investir pesadamente nessas relações, né, de aceitação e de conformidade, não adianta você ter a sua licença LP, LI, LO, você não vai conseguir, né, viver momentos tranquilos, nem para estudar, nem para implantar e nem para operar o seu empreendimento. Então, eu termino aqui cumprimentando mais uma vez o Augusto, que está fazendo uma excelente gestão, né, no sindicato, né, lembrando também que a minha PEC of Wolves, assessoria estratégica, também é associada ao sindicato, e dizer que esses momentos eles são muito ricos, porque eles permitem que os stakeholders, que aqueles que estão dentro do sindicato, possam discutir grandes questões. E, de novo, parabéns aí ao organizador e ao palestrante. Obrigado, Enio. Muito obrigado, Enio. Enquanto mais alguém aí pensa se não quer nos trazer alguma pergunta, principalmente aproveitando aqui que Delfim está junto conosco, eu já vou passar um último recado.
No dia 19 de dezembro, nós realizaremos a nossa reunião de final de ano do sindicato junto de nossos associados. Vocês todos vão receber o convite oficial, mas eu já estou antecipando para que vocês reservem a data. Nesta reunião, nós faremos um balanço desses 6 primeiros meses de gestão, apresentando para vocês os principais resultados, dando total clareza daquilo que está sendo feito, mas nós também vamos chamar os principais superintendentes e gerentes da FIENG para apresentar a vocês, nossos associados, todos os serviços, toda a estrutura da FIENG que foi criada para apoiá-los. Nós melhoramos a comunicação com nossos associados, e houve um aumento da utilização desta estrutura, de novo, que foi criada para apoiar a indústria, no caso, a nossa indústria de geração, comercialização, transmissão e distribuição de energia elétrica. E nós queremos intensificar isso. Eu falo que o associativismo é uma de nossas forças, mas nós somos mais do que uma associação. Nós temos todo o sistema FIENG por trás, pronto para ajudá-los no que for necessário. E depois, aliás, antes disso, nós vamos também abrir a palavra a vocês. É muito importante ouvir os nossos associados, né? Quais são os anseios, quais são as questões, o que vocês estão objetivando para os próximos anos, para que a gente se estruture para melhor atendê-los. E, ao final, nós teremos um coquetel para todos que estiverem presentes. Essa reunião ela vai ser mista, ela vai ser presencial para todos que puderem vir, esperamos que todos venham, mas para aqueles que não puderem, a reunião será também online para que possam participar. E para as empresas que ainda não são associados, nós estamos aqui de braços abertos. O nosso objetivo é recebê-los para ajudá-los. Nós não temos interesse financeiro em associação. Nós temos interesse em desenvolver a indústria. A FIENG existe para isso e o SINGTD é parte integrante da estrutura FIENG. É isso. E aí abro novamente, caso vocês tenham mais alguma pergunta, antes do nosso encerramento. Pelo que eu estou vendo, não tem mais. Então, mais uma vez, eu agradeço, Delfinho, por estar aqui conosco, disponibilizando o seu tempo e trazendo o seu conhecimento tão importante para nós. E agradeço todos os participantes, associados e não associados. O SINGTD está sempre de portas abertas para recebê-los. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pelas participações. E vou disponibilizar, então, para aqueles que desejarem, é só se fornecerem os e-mails aí, os trabalhos que foram mencionados aqui. Bem lembrado, Delfim. Todos que tiverem interesse em receber as informações, é só mandar um e-mail para o mesmo e-mail, singtd@fieng.com.br, para Gilmara Santos, nossa gerente, e nós vamos encaminhar a apresentação. E caso venham outros questionamentos, a gente repassa para o Delfim, para que ele nos ajude com o envio das informações para vocês. Gente, obrigado. Com Deus. Obrigado.